Deixai vir a minhas crianças, não as impeçais, porque delas é o reino de Deus. Mateus 19, versículo 14. O Nordeste é uma das regiões mais pobres, onde crianças de 10 anos elas já estão engravidando, elas já estão se prostituindo em troca de comida, uma casa, uma alimentação. E cedo elas param de estudar para conseguirem ter esses recursos básicos, né? A violência está grande, né? Ele está soltando as crianças no meio da rua, é perigoso, modo esses tiroteio. O tráfico está oferecendo muitas vantagens, entrando em todas as comunidades, e nossas crianças e adolescentes estão vulneráveis. Então, quando nós oferecemos opções para essas crianças, nós oferecemos opções de vida. Sombra e água fresca, o comer e o brincar. O projeto Sombra e Água Fresca, ele é uma realidade, é um desafio para todos nós. É o desafio de levarmos um pouco de esperança a muitas crianças desesperançadas. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos da criança e do adolescente referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. O projeto Sombra e Água Fresca, ele surge dentro de uma realidade em que, apesar do Estatuto da Criança e do Adolescente já estar sendo implantado, as nossas crianças ainda continuaram sem alimentação adequada, não tendo espaço para brincar. Muitas, apesar de ter o acesso à escola, estavam saindo na 5ª série sem saber ler. A criança até 6 anos, ainda muitas delas eram atendidas em creche. Mas a criança de 7 a 14 anos ficava muito relegada ao espaço da rua. Um espaço que expunha essa criança, muitas vezes, à ação da droga, a questão do tráfico, a questão da violência. Então, o projeto se preocupou com tudo isso e procurou dar resposta de uma forma prática. É como se a igreja estivesse dizendo: a criança é prioridade, é uma prioridade concreta. A equipe nacional do trabalho com criança pensou na realidade de cada região e um projeto que pudesse ser uma integração de todo o trabalho da igreja em nível nacional, levando essa proposta para a Câmara Nacional de Ação Docente. A Câmara, no Planejamento Nacional, trabalhou junto e aí nasce a ideia do projeto Sombra e Água Fresca. Por que o nome Sombra e Água Fresca? Lá no livro do profeta Jonas, quando Deus faz nascer a árvore que serve de sombra, e quando a árvore é destruída, a reação de Jonas faz com que ele e Deus pudessem ter um diálogo muito bonito, em que Jonas descobre que, assim como a árvore era para ele o lugar de aconchego, a sombra era lugar de refrigério, a igreja deveria ser esse lugar para as crianças, um lugar de sombra como refrigério, como descanso, e a água fresca, o lugar da novidade, de brincar, de aprender junto, de ser bem amado. A Igreja Metodista afirma sua responsabilidade cristã pelo bem-estar integral do ser humano, como decorrente de sua fidelidade à Palavra de Deus, expressa nas Escrituras do Antigo e Novo Testamentos. Como podemos anunciar o Evangelho sem a perspectiva do social? Eu transmito essa ideia do social, do viver em grupo, do despertar a consciência, do despertar a cidadania na vivência desta criança. Ela tem que entender que ela é importante, que ela é uma cidadã e que ela pode ser um potencial para a sua família, para o seu bairro, para a sua cidade e, por que não, para o nosso país. Os metodistas fazem ligação entre a realidade social e seu chamado para a missão
devido à sua herança wesleyana. Há 300 anos, a Inglaterra iniciou seu processo de industrialização. Surgiram problemas sociais, como péssimas condições de moradia, exploração da mão de obra infantil e alcoolismo. John Wesley, incomodado com essa decadência material e espiritual, começou um movimento chamado Metodismo. Seu objetivo era reformar a nação, especialmente a igreja, e espalhar a santidade bíblica pelo país, porque ele via o amor a Deus e o amor ao próximo associados aos problemas de seu povo. Para Wesley, viver a fé cristã era agir como se o mundo fosse a sua paróquia. A visão metodista do Evangelho integral entende que a conversão deve levar à ação social. John Wesley se preocupou com o ser humano de uma forma integral. E a Igreja Metodista ela se envolve no social porque ela busca o ser humano de forma integral. A partir do Evangelho e dos documentos da Igreja Metodista, a criança ela é prioridade na igreja. Então o projeto Sombra e Água Fresca é uma forma da igreja objetivar a sua missão que está expressa no documento, que está expressa na palavra de Deus. Para mim, o Sombra e Água Fresca é você pegar toda a teoria bíblica e colocar na ação, na prática. Né? Porque às vezes falar de amor é fácil, agora amar é o difícil. Então, para mim, esse projeto é uma expressão concreta do que a gente tem teórico na Bíblia. É dizer o seguinte: a gente vai sair da teoria e agora nós vamos para a prática. A gente vai deixar de só falar em amor e a gente vai amar. A gente vai deixar de falar de servir e a gente agora vai servir. E o projeto, para mim, ele é muito claro, tem uma visão muito clara disso. Ele é essa ação concreta do reino de Deus na vida dessas crianças, da família dessas crianças, porque não se restringe só a ela, e da própria comunidade. Porque é doloroso você saber que suas crianças não saiu do seu ventre, mas as suas crianças que estão assim na sua comunidade, estão sendo maltratadas, estão passando algumas necessidades que você pode ajudar, né? Quanto mais crianças a gente conseguir abraçar e trazer para o projeto, a gente vai estar ajudando não só a criança, mas a família da criança e a nossa comunidade, né? Que a gente vai ter criança mais saudável, criança mais esperta para a vida. Eu comecei a participar do projeto graças a uma amiga. Aí eu gostei muito, pedi para os meus pais para me ficar. Fui sendo membro da Igreja Metodista e agora sou batizada. Existem já famílias que estão sendo alcançadas pelo projeto, vindo mesmo efetivamente para a nossa igreja. Elas não conheciam praticamente a nossa igreja e hoje 73 famílias já conhecem mais efetivamente a nossa igreja. Isso faz com que a nossa igreja, lógico, seja uma comunidade missionária a serviço do povo. Eu participava de uma outra igreja e todo final do ano eles perguntavam: o que você fez para Deus esse ano? Qual foi o seu trabalho? Qual foi a sua importância esse ano? E eu ficava calada na minha porque eu ficava sentada, esquentando o banco, não tinha muito o que fazer. Aí eu engravidei e saí da igreja. E aí eu fui para a Metodista, que eu comecei a trabalhar do projeto Sombra e Água Fresca. Eu não tinha experiência nenhuma com criança, eu não sabia praticamente fazer nada, eu era muito tímida. Depois que eu engravidei, eu parei, empaquei, pensei que não tinha mais importância estudar e nem aprender outras coisas. Então, com o Sombra e Água Fresca, eu tinha que aprender, porque eu tenho que passar coisas boas para as crianças. Para mim é um ganho de experiência, é uma forma também de amadurecimento como pessoa, como profissional. E na troca de experiência com essas pessoas, a gente fica se identificando com elas também, né? Assim, a primeira coisa assim, que mudou assim, bastante, que eu era muito tímida com o projeto, fui assim, liberando assim, mais o meu lado extrovertido. O projeto me mostrou tipo, um outro olhar assim, para a vida. Assim. A gente tem que pensar no nosso futuro, a gente tem que ser o jovem protagonista. Eu posso fazer a diferença, sabe? Eu sou importante, eu não estou aqui à toa. Eu posso mudar o mundo. Então isso traz com certeza o retorno da autoestima, a valorização e a referência também de um Deus que faz com que elas se sintam amadas e da valorização que elas têm em função delas reconhecerem que são filhas de Deus e que elas são capazes. Há muitas famílias estruturadas e o Sombra e Água Fresca traz
esse ingrediente importante na vida das crianças, na formação dela, no caráter dela. Ele é uma bênção que Deus colocou no colo dos metodistas para acalentar as crianças, para educar as crianças, para ajudar as crianças. O projeto Sombra e Água Fresca foi organizado pela Igreja Metodista como uma rede nacional para ajudar igrejas locais a desenvolverem atividades socioeducativas como uma alternativa às ruas e às situações de risco. O projeto visa atender a população infanto-juvenil, oferecendo atividades que contribuam para a formação do ser humano física, mental, intelectual, social e espiritualmente. O objetivo maior é oferecer melhores condições de vida e possibilidade de desenvolvimento como pessoas e cidadãos. As igrejas locais são desafiadas a organizar atividades extraescolares para crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos, como educação cristã, acompanhamento escolar, esportes e recreação, cidadania, saúde integral, cultura e expressão artística e inclusão digital. Ele é um projeto que percebe a criança como um todo, a criança dentro dos seus aspectos psicológicos, da sua vida espiritual, porque é constitucional, a criança tem direito a uma educação religiosa na sua estrutura física, quando o Sombras se preocupa com o esporte, com a recreação, com a arte, né? Na sua estrutura psíquica, quando ele se preocupa em abrir espaços de expressão para essa criança, e na sua estrutura educacional com o acompanhamento escolar. A criança da periferia, a criança empobrecida, quando ela chega num projeto como esse e ela se sente parte dele, o sentimento é de pertença, não é um sentimento mais de estar solto num ambiente, de não ser de alguém, de não se sentir cuidada por alguém. Esse sentimento de pertença, ele é fundamental para o crescimento psicoafetivo. Uma criança que, quando ela começou no projeto, ela já estava quase engajada no mundo do tráfico, né? A mãe dela procurou a gente desesperada, porque ele ficava o dia todo fora e ela trabalhava. E aí esse menino, inclusive, a gente faz um acompanhamento mais junto dele. Depois que ele está aqui com a gente, ele não quer sair daqui. Com a parceria do projeto, nós fomos na escola, conseguimos colocá-lo na escola, porque ele não estava estudando, porque não tinha vaga, e aí ele ficava o dia todo na rua. E ele já estava sendo aviãozinho, que eles chamam aqui, né? Que é levar o tráfico. E aí ele agora não está mais fazendo isso, ele está no projeto e a mãe dele, assim, tem sido uma força para a gente, um apoio muito grande. Ela faz a limpeza daqui para a gente como uma forma de agradecimento. Ela vem uma vez na semana e deixa aqui tudo limpinho, uma forma de agradecimento pelo que ela acha que a gente contribuiu na vida do filho dela. Família reunida, minha mãe fez essa pergunta, né? Onde estaríamos hoje se não fosse aqui o projeto? Aí alguém falou que talvez estaríamos embaixo de uma ponte. Então era muito difícil, né? 6 filhos em casa, só meus pais trabalhando. Talvez, eu não sei o que seria se não fosse esse lugar aqui. O projeto na minha vida foi importante porque eu encontrei outros amigos que me levaram para um outro caminho que eu não pensava que eu iria. Porque eu andava com amigos que me ofereciam drogas, e os outros que eu ando agora, que participam dos projetos, querem me chamar para jogar bola, me perguntam se eu estou trabalhando. Eu comecei a respeitar meus pais mais, eu fazia muita bagunça. Se não fosse o projeto, eu estaria na rua vendendo droga ou usando. O projeto mudou minha vida. Depende de mim, depende da minha comunidade, está mudando a dinâmica social que nós temos hoje, que é de opressão, né? O projeto Sombra e Água Fresca é uma semente de amor
colocada por Deus no coração da Igreja Metodista para que ela cumpra o seu compromisso missionário com a criança e adolescente empobrecida das nossas comunidades. O projeto é eminentemente voluntário, que reúne dezenas de pessoas, verdadeiros missionários e missionárias que se dedicam a desenvolver as ações dos projetos em suas igrejas locais. Atualmente, nós temos projetos Sombra e Água Fresca em todas as regiões eclesiásticas da Igreja Metodista no Brasil. São dezenas de projetos atendendo milhares de crianças espalhadas por esse país. O projeto Sombra e Água Fresca é possível graças ao envolvimento dos voluntários, ao compromisso da Igreja Metodista do Brasil e especialmente pelas parcerias com a Igreja Metodista da Alemanha, da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, através da região eclesiástica da Virgínia. O nosso sonho, enquanto equipe nacional, é que toda igreja metodista, toda congregação metodista do Brasil possa um dia vir a desenvolver o projeto. Para isso, temos nos esforçado no sentido de captar recursos, de estabelecer parcerias, capacitando, apoiando e oferecendo a esses projetos as condições básicas necessárias para que eles possam funcionar. Sua participação é essencial para a realização desse sonho. Junte-se a nós, participe! É uma alegria a gente poder celebrar 10 anos da existência do projeto Sombra e Água Fresca na Igreja Metodista Brasileira. O projeto Sombra e Água Fresca veio para integrar os trabalhos já existentes com crianças, usando os espaços da igreja, espaços que muitas vezes ficam ociosos a maior parte da semana. Então nós louvamos a Deus pela liderança e pela equipe do Sombra e Água Fresca que tem sido cada dia mais eficaz na promoção desse trabalho, e nós oramos para que muitas pessoas, muitas cidades e muitas igrejas locais se envolvam nesse projeto. Que Deus abençoe a equipe do Sombra e Água Fresca.